Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Linguagem de Programação. Nesta aula sobre demanda 13, nós iremos falar do assunto sobre arquivos, que é um assunto que está no conteúdo do tópico da unidade 1, que reforça essa parte de salvar as informações, talvez de forma de tempo permanente, né, que é um arquivo. E aí a gente vai trabalhar com o conceito de arquivos TXT, que é uma forma de você salvar sem precisar de trabalhar com banco de dados. Lembrando que vocês vão ter uma disciplina específica do curso que trabalha com banco de dados, e aí você pode ver exatamente algumas funcionalidades que vão ser necessárias, que vão ser úteis para trabalhar, principalmente com orientação a objeto. Então, quando vocês forem trabalhar com a disciplina de banco de dados, vocês vão ver que é possível salvar as informações diretamente em um local mais seguro, sem necessariamente, como a gente acontece, de salvar um arquivo TXT. Arquivo TXT seria exatamente um arquivo que eu posso salvar a informação, porém eu consigo editar facilmente esse arquivo, então tem a questão da segurança desses dados que não é tão interessante. Mas, como é um tópico interessante de se falar, que é possível trabalhar aqui, a gente vai fazer isso sem precisar de banco de dados. Bom, na definição aqui, nós temos a seguinte situação. Os arquivos eles são utilizados no armazenamento de uma grande quantidade de informações por um grande período de tempo. Um arquivo pode ser lido ou escrito por um programa, sendo constituído por uma coleção de caracteres, ou, nesse caso, ou bytes. Nesse caso, caracteres são arquivos de texto, ou bytes, que são arquivos binários. A biblioteca que a gente utiliza para fazer esse tipo de manipulação já é a biblioteca stdio, que é aquela que a gente já faz a parte de manipulação de entrada e saída de dados. Essa biblioteca oferece suporte à utilização de arquivos, principalmente se for referir exatamente às funções que falam da manipulação de arquivos. E define novos tipos de dados que vão ser utilizados, que pode ser, por exemplo, a gente não falou desse tipo, mas é um tipo que está dentro da biblioteca, que é um tipo file, e esse tipo essa variável do tipo ponteiro file identifica, basicamente, o arquivo no disco. E também o direciona para ele todas as operações que a gente for fazer, justamente a leitura ou a escrita nesse arquivo. A declaração que podemos fazer é exatamente através do file, arquivo ou ponteiro, é como se fosse um ponteiro, né, nesse caso, né? Ponte, como se fosse exatamente um ponteiro de endereçamento de arquivo. Ou seja, eu estou direcionando para um arquivo, que esse arquivo ele vai ser conter todas as definições de operações nesse documento, que nesse caso é um arquivo TXT. Então a gente consegue fazer operações nesse arquivo, nesse documento TXT, permitindo que eu consiga trabalhar com a parte de leitura e escrita nesse documento. Então, para abrir um arquivo, a gente usa basicamente a função o fopen, a qual você abre um arquivo e retorna um ponteiro associado a ele, e a sintaxe da seguinte forma. Então, perceba que eu criei aqui um arquivo, olha só, ele é um asterístico P. Então, toda vez que for criar um arquivo, eu chamo asterístico P, como se fosse um endereço de memória, e ele é do tipo file, ou seja, do tipo arquivo. Para abrir esse arquivo, a gente faz da seguinte forma, F, no caso é P, recebe, F open, que na sintaxe dessa função, essa função está dentro da biblioteca stdio, e ele tem exatamente dois atributos. O nome do arquivo, vírgula, o modo de abertura. Esse nome do arquivo justamente suporta o nome do arquivo que deseja abrir, e o modo de abertura é justamente o modo que vai abrir esse arquivo. Daqui a pouco eu mostro isso na sintaxe usando o Visual Code. Para fechar esse arquivo, a gente usa outro comando essencial, que é exatamente o fopen. Então, outra coisa que eu acabei não falando, que é essa questão do modo de abertura, ele vai ser de qual forma? Por exemplo, aqui eu coloco o nome do arquivo, essa função fopen, ele abre o arquivo, mas existe um modo de abertura. Esse modo pode ser, por exemplo, um R, por exemplo, R, se coloca entre aspas, R, como se fosse abrir um arquivo de texto apenas para operações de leitura. O R vem da palavra read, que é leitura.
E quando eu coloco o W, por exemplo, minha asterisco, no caso, entre aspas, W minúsculo, vai ser criar um arquivo de texto que pode ser realizada a escrita. E esse W vem de write, ou seja, escrever. Os outros, eles são outros tipos de modos de abertura que podem ser trabalhados, por exemplo, pode ser um A, que vai anexar todos os seus dados a esse arquivo de texto. O R+, seria exatamente para abrir um arquivo de texto que pode ser realizado leitura e escrita, então eu posso ter exatamente os comandos de leitura e escrita. W+, ele pode também fazer essa mesma coisa, nesse caso, tanto W+, como R+, dá poderes a ele a mais, ou seja, ele faz a leitura e faz a escrita. Assim como o write, nesse caso o W+, seria exatamente para fazer a leitura e a escrita também, certo? Bom, geralmente a gente usa ou R, ou A, ou W, mas aí geralmente a principal diferença que você pode ter é exatamente leitura e escrita, que você pode até mesmo entender mais fácil. Quando eu quero abrir o arquivo para leitura, eu estou apenas lendo o arquivo, então eu coloco um R, é o modo de abertura. Eu abro o arquivo no formato de leitura. Eu posso abrir o arquivo no formato de escrita, que seria um W. Então, seriam esses dois tipos de modos de abertura para esse arquivo. Para fechar o arquivo, você só usa a função fclose, que é justamente para fechar o arquivo. Então, ele recebe justamente esse argumento, né? Ele faz referência ao arquivo que você quer fechar. Então, vem fclose, esse arc significa justamente o arquivo que você quer justamente fazer essa abertura, nesse caso, fechar, nesse caso, né? Que é o fclose. E a função fclose, ele retorna um valor inteiro, nesse caso, e o retorno é igual a zero, significa que indica, na verdade, que o arquivo foi fechado corretamente, se não tiver nenhum erro apresentado na tela, obviamente. Podemos também trabalhar com a função fputC, que é uma escrita de caracteres de um arquivo realizada por meio de uma função de fputC. Nesse caso, se a gente quiser salvar apenas um arquivo, um caractere dentro de um arquivo, eu chamo justamente essa função fputC, que tem exatamente dois parâmetros. O primeiro parâmetro significa que consiste, na verdade, de um arquivo, de um caractere que você quer justamente salvar nesse arquivo, e o file, arquivo, é justamente a referência do arquivo, através do endereço de memória, que ele vai direcionar aqui para o arquivo que a gente está trabalhando, e ele salva esse caractere lá direto. Ele pode ser uma outra forma de salvar, né? Tipo, você pode chamar essa informação para lá e diretamente salvar essa informação através do fputC. Se eu quiser salvar a leitura, a leitura desse caractere, você usa a operação de leitura através da função fgetC, e aí você pode usar essa sintaxe. Eu acho que talvez esteja errada, deixa eu ver aqui no material. Eu acho que não tem int. Mas, não, tem um int, tem um int, porque é uma função do tipo inteira, que ele vai fazer justamente a leitura do arquivo, e se retornar um zero, significa dizer que leu o caractere de forma correta, né? Então, tem essa função. A gente vai mostrar basicamente essas, né, de uma forma conceitual, e lá na prática a gente vai mostrar exatamente todas essas funções funcionando lá no nosso programa principal, a gente vai mostrar elas na prática, tá certo? Então, eu só estou mostrando aqui a parte conceitual e eu vou trazer ela daqui a pouco, certo? E a escrita de uma cadeia de caracteres, ela pode ser realizada também pela função fputs, que é uma função que você vai ler justamente a cadeia de caracteres, então seria dessa forma. E para fazer justamente a leitura, né, nesse caso, você usa a função fgets, com o nome da cadeia e o tamanho que você quer ler e o nome do arquivo. Então, aqui seria a cadeia, que armazena a cadeia de caracteres obtidas por o arquivo. O tamanho vai indicar a quantidade de caracteres que vai ser lido, geralmente tamanho -1. E o file, o arquivo, seria a referência do arquivo que você quer ler essa cadeia de caracteres. Depois temos também outras funções. Acho que fica muita informação agora, eu acho que vou parar um pouco aqui e vou lá para o Visual Code, certo? Então, eu vou apresentar para vocês, deixa eu pegar aqui. Só um minutinho. Vamos fazer algumas manipulações aqui bem simples. Deixa eu só fechar aqui, tem muita...
Vamos lá. Aqui eu vou pegar exatamente o Hello C, a aula sob demanda 13. Então, deixa eu criar aqui uma pasta. Aula sob demanda 13. Na aula sob demanda 13, vou criar um arquivo. Quer dizer, um arquivo que eu falo seria exatamente o nome do nosso programa, que vai ser justamente manipulação de arquivos, certo? Bom, então olha só, eu vou criar aqui o programa principal e, obviamente, ao incluir essa biblioteca, a gente já está trabalhando com arquivos, certo? Então, include stdio e a estrutura do programa principal. Bom, então eu tenho aqui a estrutura básica e a gente vai fazer justamente a questão da manipulação da string, dos arquivos, certo? Bom, então, basicamente, o que é que eu falei até agora? Eu vou criar um programa que eu vou criar primeiro esse arquivo, vou chamar esse arquivo e em seguida eu vou abrir ele, tá certo? Eu vou dizer se existe ou não esse arquivo. Então, primeiramente, eu vou precisar aqui criar um tipo de arquivo, certo? Que é chamado, por exemplo, de file. A gente vai usar essa palavra reservada. E quando eu quero me referir a um arquivo, eu coloco asterisco e o nome desse arquivo, nesse caso dessa variável. O nome dessa variável eu vou chamar ela de arquivo, certo? Mas pode ser qualquer outra coisa. Então, tem que ter essa estrutura no mínimo. E aqui seria parte do identificador. O nome do identificador é arquivo, certo? Então, asterisco arquivo é do tipo file. Ou seja, eu estou endereçando, estou dando o endereço de memória de um arquivo. Eu vou, nesse caso aqui, eu vou abrir esse arquivo com a função fopen, aquela forma como eu expliquei, olha só, arquivo, recebe, fopen. É uma função que vai, fopen, que me traz exatamente o quê? Olha só, quando você vai abrir ele tem justamente dois parâmetros, que seriam uma constante e uma constante também aqui, fazendo de char de caracteres, com base em quê? Eu posso escolher aqui o nome do arquivo que eu quero exatamente abrir e o modo de abertura dele. Então, eu vou dizer que esse arquivo vai ser chamado de arquivo.txt. Se der problema no seu trabalho, no seu arquivo, quando for abrir, a gente vou trazer detalhes para vocês. Vocês podem colocar um C, dois pontos e barra, barra. No caso, ao contrário, né? E a barra ao contrário é assim mesmo. Não, assim. É exatamente assim, certo? Então, C, arquivo TXT. Mas no meu caso aqui, não vai dar problema. Eu vou deixar assim, como arquivo TXT, e aí se tiver problema, eu coloco o C, certo? Mas, geralmente, no meu caso aqui, quando eu trabalho com Visual Code, não dá problema. Se der problema, você coloca um endereço de memória que vai estar específico. Nesse caso, pode ser C, barra, barra, e o local onde vai estar direcionado. Como no meu caso, eu só quero apresentar essa tela para vocês, ele vai me gerar esse arquivo aqui no próprio diretório. Ele vai gerar isso para mim, certo? E aí o modo de abertura dele é ser de leitura, de escrita, que seria justamente o modo de escrita que a gente quer que é o write. Então a gente coloca esse outro parâmetro como sendo um W. Então, o nome do arquivo e o W. Então, eu estou dizendo assim, arquivo, eu vou abrir esse arquivo através da função fopen, o nome do arquivo e o modo de abertura dele. A gente vai fazer da seguinte forma, por exemplo, ok, se essa função fopen for retornar vazia, significa dizer que a gente não tem exatamente esse arquivo. Então, a gente vai colocar uma mensagem na tela da seguinte forma. Se o arquivo for igual a null, a gente vai mandar mensagem para o usuário dizendo o seguinte. Por exemplo, o arquivo não foi aberto. O arquivo não foi aberto.
ocorreu um erro. Então, eu posso mudar essa mensagem. Caso contrário, esse arquivo já foi criado e eu vou fazer justamente as manipulações. Por exemplo, eu vou colocar aqui uma mensagem de manipulação no arquivo, certo? Obviamente, aqui ele vai dar erros na questão da acentuação. Eu vou já tirar essa questão de acento, só para deixar mais direto possível. Então, olha só. Vou executar para vocês e ele vai dizer que não tem, acredito que não vai dar nenhum problema. Olha só, vamos ver. Olha só, manipulação no arquivo. Então, o arquivo foi criado. Como é que eu sei disso? Olha só, aqui, olha. Na pastinha aula sob demanda 3, criou um arquivo chamado arquivo TXT. Então, foi criado esse arquivo para mim. Caso tenha problema com você, já que você está trabalhando aqui com outra ideia, vamos supor que você esteja trabalhando com Visual Code. Visual Code não, o D C++. Aí, para isso, você pode colocar o endereço de memória. Aí você coloca um C, dois pontos, barra, barra, aí ele vai gerar esse arquivo lá no arquivo, nesse diretório, tá certo? Então, caso tenha problemas também, continuando no problema, você me fala. Comenta aqui no vídeo, caso alguém tenha assistindo isso, nesse caso. Bom, aí depois a gente tem a seguinte situação. Nós temos exatamente aqui a situação desse arquivo, então a gente já pode fazer a manipulação diretamente nele. Por exemplo, a gente pode trabalhar com aquelas funções de escrita. Como seria a escrita de um arquivo, de uma informação, por exemplo, se eu quero salvar uma informação via teclado. Eu vou pedir para, obviamente, digitar uma palavra. Olha só, digite uma palavra. Vou criar uma variável aqui para isso, por exemplo, palavra, com tamanho, por exemplo, de 30 caracteres. Só para salvar temporariamente, eu vou usar aqui o comando scanf e salvar isso aqui em tempo de execução, salvando isso aqui em S, formato string, nesse caso, né? E salvo diretamente essa palavra. Ok, então já tem essa palavra salva temporariamente, mas não está salva no arquivo. Como é que a gente salva no arquivo mesmo? A gente chama exatamente a função de modo de abertura, né? Que você pode abrir ela, nesse caso, no formato, por exemplo, de fputs. Então, a gente vai justamente fazer o fputs de que eu vou salvar a palavra no arquivo. Acredito que vai dar certo. Deixa eu ver aqui. E eu vou e executo, por exemplo, a palavra PT, né, o gato. Agora vamos ver se salvou aqui. Olha só, salvou. Que mágica, né? Olha só, mas não é mágica, é sim programação. Se eu salvar outra palavra aqui, obviamente, cachorro, aí ele vai e salva. Obviamente, ele está prescrevendo os dados, mas podemos trabalhar com outro tipo de funções dentro do stdio. Uma dessas é o fputs, que salva diretamente a palavra no arquivo, né, em tempo de execução. Bom, podemos criar outras coisas aqui nesse caso, para um problema. A gente pode trabalhar com as funções definidas lá na nossa aula. Existem várias funções lá, não vou para o slide, mas vou trabalhar com diretamente aqui nesse programa. A parte de manipulações que a gente pode trabalhar com arquivos, tá certo? Então, eu vou criar um programa aqui bem simples, que ele vai simplesmente ler uma letra e depois um caractere, por exemplo, e esse caractere tem que estar, deixa eu ver aqui na especificação. Deixa eu ver aqui como é que seria o nome do problema nesse caso. É realizada a operação de abertura de arquivo. Bom, olha só, eu vou colocar exatamente esse enunciado aqui. Meu Deus. Vai não, agora pronto, agora foi. Então, é realizada a operação de arquivos, verificação de erro, leitura de um caractere, fechamento do arquivo. A leitura de arquivos é realizada até que seja digitado o caractere F, executa o código a seguir e, afinal, pronto, vai ser o seguinte. Eu vou criar um programa que ele vai ficar lendo caracteres e
só vai parar de rodar se eu digitar o caractere F, certo? Algo assim. Então, vamos lá. Então, eu vou criar aqui uma seguinte situação. Eu vou criar uma variável, caractere. Então, esse caractere, primeiramente, é o seguinte. Toda vez que for trabalhar com arquivo, vai ter que ter essa questão. Tudo isso aqui é obrigatório. Isso aqui é obrigatório ter, porque eu preciso salvar a informação, mandar a mensagem na tela, por exemplo, caso ocorra algum erro, por exemplo, de quando está executando o programa, apagar esse arquivo. E aí, ele está salvando e não está salvando, por exemplo. Então, se tiver acontecer algum erro, ele vai mandar aqui essa informação, por exemplo, dizendo exatamente que ocorreu esse erro, tá certo? Então, ao invés de pedir para digitar, obviamente, aqui uma palavra, eu pedi para digitar um caractere, tá? Eu digite um caractere, e aí eu vou salvar esse caractere através do comando scanf, com tratamento isso aqui para inteiro, para caractere, na verdade, e salvando isso em caractere. Bom, então, através desse scanf que a gente faz, a gente salva esse caractere, por enquanto, e aí o que vai acontecer? Eu vou fazer com que, dentro da estrutura do else, eu vou colocar um while. Enquanto essa letra que eu digitar, por exemplo, não, assim, olha só, eu vou fazer como fosse um do while, eu acho que fica mais interessante porque vai ficar repetindo isso aqui várias vezes, então eu vou fazer como fosse um do while. Talvez por conta da estrutura em si que parece, né, tipo, ele tá pedindo para deixar um caractere, então eu vou fazer como fosse um do while, certo? Olha só, eu vou pedir para fazer do while, aqui, e o que vai acontecer em sequência, assim, deixa eu ver aqui. Ele vai digitar essa opção de caractere quando digitar uma opção que for diferente de F. Aí eu posso colocar aqui ou F minúsculo ou F maiúsculo, tanto faz qualquer um dos dois, vai parar de rodar. Então, perceba que a gente vai entrar na estrutura do loop logo, e em sequência, quando eu receber essa informação via teclado, e depois eu faço a comparação. Então, eu acho que fica mais interessante de trabalhar com o while mesmo, certo? Então, eu vou colocar aqui, enquanto esse caractere for diferente do meu F minúsculo, por exemplo, ou, nesse caso, não é um ou, é um i, né? Porque, sabe, qualquer uma das situações, ou um F minúsculo ou um F maiúsculo, vai parar de rodar. E aí, o que a gente quer que rode aqui, que é o loop, é justamente o contra-exemplo. Então, a gente usa a negação. A negação de igual é diferente, a negação do ou é o i, e vai ser também da mesma forma para dizer que esse caractere é diferente de F maiúsculo, por exemplo, certo? Então, a gente já parte do pressuposto de que, pela logística que foi criada aqui na questão, que eu tenho exatamente qualquer comando que eu digitar com F minúsculo ou F maiúsculo, ele vai salvar, se eu digitar um F minúsculo ou F maiúsculo, ele vai parar de rodar. Então, ele está pedindo para digitar esse caractere várias vezes, e quando esse caractere for realmente um caractere diferente do que é solicitado, a gente faz justamente essa comparação, né? Por exemplo, se o caractere F for realmente diferente, aí o que vai acontecer? Aí ele vai salvar essa informação lá diretamente no arquivo. Por exemplo, através do comando fputc, que eu salvo essa letra, esse caractere, por exemplo, no arquivo que foi criado. Então, através da função fputc, eu salvo esse caractere no arquivo. E fica salvando, fica salvando, fica salvando. E aí, por exemplo, eu vou fazer uma comparação, caso tenha ocorrido algum erro, por exemplo, eu vou usar uma função chamada ferro. Se o ferro, como fosse ferrou, né? Se o ferro for, não tiver salvo esse arquivo, eu dou justamente a mensagem, por exemplo, dizendo que teve erro de gravação. Infelizmente, o erro de gravação. Aí eu mando essa mensagem dizendo que foi erro de gravação. Dessa forma, tá? Bom, aí, se não tiver, caso contrário, a gravação foi feita. Então, cada letra que eu estou digitando vai dizer que vai ter ou erro de gravação, ou se for a gravação estiver correta, eu uso a gravação feita com sucesso.
Perfeito. Então, eu já tenho aqui justamente funcionando. Então, você já consegue agora, a partir de agora, trabalhar com arquivos, espero eu, que agora vocês vão ter, criar suas aplicações, né? Salvando em arquivo por enquanto, mas já é alguma coisa. Então, vou deixar um caractere, por exemplo, um A, gravação feita com sucesso, digita um caractere, gravação feita com sucesso, digita um caractere, tá pedindo várias vezes aqui, né? Porque tá dentro do laço. Bom, eu acho que seja um problema no caso da lógica, que eu vou criar, eu vou digitar essa lógica agora, certo? Se eu digitar um F, ele para de rodar. Se você observar, esses arquivos foram todos salvos, olha, essas letras foram salvas aqui diretamente. Bom, o que aconteceu aqui para esse problema ter gerado esse tipo de situação? Ele está como se fosse dando essa mensagem mais de uma vez, né? Você percebe que está gravando, e aí, por exemplo, ele está dizendo justamente esse erro, dando esse erro de gravação, quer dizer, mandando mais de uma vez essa mensagem. A gente tem que ver aqui como o que aconteceu exatamente para que essa mensagem tenha sido exibida mais de uma vez. Se eu recebo exatamente esse caractere, ele pede para registrar um caractere, em sequência ele vai comparar esse caractere. Caso contrário, não vai acontecer nada, né? Obviamente. Ele vai, obviamente, parar, vai sair da aplicação. Se eu digitar esse caractere e esse caractere, por exemplo, for diferente de F ou de F, a gente garante que realmente é diferente, e a gente faz justamente o processo de salvar isso no arquivo, e caso essa mensagem não tenha sido salva, esse arquivo, ele vai mandar um erro de gravação, e a gravação, ou gravação feita com sucesso, por exemplo. Bom, eu não sei te informar, não saberia informar por que está repetindo mais de uma vez aqui isso. Não deveria, na verdade. Novamente, deixa eu executar aqui. A gravação feita com sucesso. Ele pede para digitar novamente o caractere. Foi como se estivesse digitando. Eu posso usar, ao invés do scanf, eu posso usar o gets. Deixa eu ver aqui se usando o gets já não dá problema aqui. Eita. O gets... Bom, pera ainda. Bom, deveria funcionar com aquela forma, né? Mas se eu digito justamente o caractere, não deveria estar dando erro de loop não aqui para ainda. Ele pede para digitar um arquivo. O caractere, eu estou digitando um caractere como se fosse realmente um caractere, mas geralmente gets é usado para palavras, né? Eu faço o seguinte, então eu vou alterar aqui a lógica, mas aqui nesse caso seria trabalhar com scanf mesmo. Acento C. Esse aqui em caractere. Realmente não era para estar dando esse erro aqui, não. Olha só. Alguém sabe informar? Bom. Ignore o conteúdo. Não era para dar esse problema, não. Sério mesmo. É só porque você não deixa tudo só no while. Oi? Porque você não deixa só no while. Certo. Peraí, eu posso fazer também... Tem uma coisa que eu não fiz também. Eu esqueci também de fechar o arquivo, né? Então é close, mas isso aqui não é problema, não.
Se eu quisesse somente salvar e tirar isso aqui dentro do while, mas aí era para ser interessante toda vez que for salvar, por exemplo, assim. Tem algum microfone ligado aí. O professor, na atividade passada, o meu estava dando esse tipo de problema. Aí, até que um colega do curso mesmo me mostrou que colocando flush, STD, alguma coisa assim, É verdade. ele funcionava. A limpeza do buff, ele tá como se fosse reconhecendo. Aqui não tá correto. Isso aqui é aqui mesmo. E eu faço a limpeza do buff aqui. Cadê? FF Flush. Recebe alguma coisa como parâmetro? Não me lembro mais. STD. Pedinho? Pronto, exatamente isso. Deixa eu ver aqui agora. Agora deu certo. Estava com esse mesmo problema lá no Java também. Aí eu tive que fazer uma função para a limpeza do buff, porque ele pulava um pedido, né? Por exemplo, como fosse um questionário, tipo, como fosse um campo de formulário, né? Por exemplo, você tem que digitar. Aí, olha só, ele está lendo ABC no arquivo diretamente. Ele está salvando, obviamente, tudo na mesma linha, né? Nesse caso aqui, a forma como a gente salvou. Bom, então, a gente pode fazer essa manipulação, a gente só fechou o arquivo, então esse problema aqui está bem resolvido, né? Nesse caso, para uma situação como essa. Agora, se eu quiser salvar uma palavra, por exemplo, eu vou deixar assim, eu vou aproveitar a estrutura, né, obviamente, e criar outro arquivo aqui. Manipulação, arquivos. Professor, ele grava tudo na mesma linha? Não necessariamente, eu não sei, naquela eu estava salvando em linha, né, em linhas separadas, aí depois, agora salvou, estava salvando agora depois, não era para salvar, era para salvar de linha em linha, né, nesse caso. Aqui, salvou junto, né, linha por linha, quer dizer, na mesma linha, mas tá salvando pulando linha, né, então não sei por quê. Se der um barrinho no final, quando digitar, ele pula, será? Certo, eu posso tetar aqui, mas tem outras funções que pode trabalhar para salvar um arquivo. Por exemplo, deixa eu pensar aqui. Seria como você tivesse uma forma de você salvar esse arquivo, por exemplo, manipulando diretamente ele, aí tem as funções diretamente relacionadas, que seria exatamente as funções fputs, como aquela de salvar o arquivo, salvar em arquivos, só que tipo, você pode receber ela através do fputc ou fputs, enfim, tem uma especificação. Aí tem esse tipo de situações que você pode salvar, né, diretamente. Mas também tem um fgets, né, que também pode salvar a função. Eu não mostrei para vocês aqui algumas funções para salvar. Talvez se eu utilizasse, por exemplo, eu vou colocar aqui outro exemplo de manipulação, para ver se eu consigo salvar aqui em formato de, numa forma que eu estivesse salvando justamente palavra por palavra, linha por linha. Aí eu vou fazer como se fosse palavras agora. Nesse caso, eu vou pegar a mesma estrutura desse arquivo e ao invés de ser salvar caracteres, vou salvar palavras. Então, aqui vou ter exatamente palavra do tamanho 15 no máximo, por exemplo. Então, vai ter essa mesma estrutura, por exemplo, se o arquivo não foi aberto, e ao invés, por exemplo, de recebermos, por exemplo, o F,
no caso, o caractere, por exemplo, vai salvar diretamente essa palavra. Então, eu vou salvar isso aqui diretamente na palavra, com o valor que estou digitando. Então, digite uma palavra. E eu só vou parar de receber palavras via teclado se eu deixar a palavra fim. Aí eu vou usar uma manipulação de outra biblioteca aqui, que é a string.h. E quando você digitar a palavra for igual a fim, aí tem que ser exatamente aquela função, né? Então se strcmp da palavra da palavra com a palavra fim for igual a 0, aí nesse caso seria quando eu estou digitando a palavra, se eu deixar a palavra fim, eu estou recebendo essa palavra, qualquer palavra, se eu deixar a palavra fim minúsculo ou fim maiúsculo, ele vai parar de executar. É isso que a gente quer. Então, por exemplo, eu posso ter exatamente, por exemplo, comparando uma palavra, por exemplo, com a palavra fim, se for igual a 0, ele vai executar ou, na verdade, se isso aqui for igual a fim maiúsculo. Algo assim. Então, eu tenho isso aqui, peraí, tá correto? Aí, por exemplo, como é que eu salvo uma palavra? Aí eu vou usar aqui, ao invés de usar o scanf, eu vou usar o gets, porque fica melhor de trabalhar com ele. Eu posso digitar uma palavra, né, diretamente. Mas eu posso também trabalhar com aquela outra forma, certo? Também está correto, o scanf. Porém, nesse caso aqui, eu vou usar, ao invés de usar o fputs-c, eu vou usar o fputs-s, que é uma palavra, certo? Então, tem o c, que é caractere, e s seria justamente string, né? Eu não saberia dizer qual seria o prau inteiro. Eu não tenho, no material não tem, inclusive, essa informação. Mas, pelo menos, é alguma coisa, né? Por exemplo, se a gente for pensar aqui de salvar palavras, né, a gente consegue salvar de forma diretamente, né, aqui, como a gente fosse receber também até mesmo dígitos, né, por exemplo, posso receber caracteres como sendo letras ou números, então eu posso salvar direto essa informação direto lá, depois converter, né. Então, aqui o fputs palavra, e você vai salvar essa palavra no arquivo, e se esse arquivo tiver, obviamente, erro, vai mandar mensagem de regravação, caso tenha correto, gravação feita com sucesso. Então, isso vai ser digitado, por exemplo, enquanto a palavra for fim ou, nesse caso, a palavra for também fim. Nesse caso, qualquer uma das duas digitadas, diferente, na verdade, né? Ele vai parar de executar. E eu vou fechar esses arquivos depois. Então, deixa eu ver aqui como é que ficaria lendo a palavra. Então, eu estou manipulando com o mesmo arquivo, não tem problema nenhum. Então, eu vou deixar a palavra aqui, algoritmo. Outra palavra, televisão. E a palavra fim. Eu só mostrou a gravação feita com sucesso quando, acho que foi o exemplo contrário, na verdade. É porque nesse caso aqui só vai ser igual a 1, né? Por exemplo, quando for igual a 1, isso aqui foi igual a 1, ele grava. Caso contrário, não grava. Exatamente essa. E aqui seria, o programa finaliza com 0, nesse caso, ou seja, com a palavra fim, ele estava saindo realmente. Acho que salvou ao contrário, né? Então, olha só. Algoritmo, gravação feita com sucesso, linguagem, gravação feita com sucesso, programação, gravação feita com sucesso, deixa eu usar a palavra fim. O fim também apareceu, peraí. E tudo na mesma linha, né? Estava gravando antigamente em linhas separadas, né? Não sei por que
Ele deu exatamente esse problema. Mas ele também Professor. salvou a palavra fim. Disseu falou aqui no chat que você ia usar o fprint. F. fprintf, Aham. fprint. É porque tem muitas coisas aqui também que dá para fazer. fprintf, tá. Bom, e tem também a lógica que está errada aqui, é que ele está salvando diretamente essa palavra, né? Por exemplo, se isso aqui for diferente de zero, ele para de rodar, mas a palavra fim, ele ainda está salvando a palavra fim. Então, se STRCMP da palavra for diferente de fim, ou diferente de fim, ou não, né? I, né? Não, é ou aqui nesse caso. Não tem como ser os dois ao mesmo tempo. Quer dizer, tem que ser os dois ao mesmo tempo. É. Não. Deixa eu ver se é isso mesmo. É, não tem como. Seria exatamente o ou. Não, mas acho que esse erro aqui tá dando de outro erro aqui. Cadê? Erro na linha... a função fprint, deixa eu ver como é que tem aqui. Fprint... F. Nessa aqui não? Depois do scanf. Não, não. Não, pera ainda, calma. Depois do scanf, usar uma função fprintf? Como assim? Quando eu coloco fprint, não tem essa função. Recebe primeiro o arquivo, para depois... É o contrário, ele pega o arquivo e a palavra depois. Então, salva no arquivo essa palavra. Deixa eu ver se está correto. Então, peraí, algoritmo. Certo? Programação. E fim. O fim está gravando também, mas... tá tudo junto também. Não sei por quê. Vamos ver aqui outra coisa. No caso, se salvar com /n, como estava dando sugestões, ele não vem isso aqui, para ele concatenando isso aqui. Será que dá certo? Nem sei como é que faria isso. Não existe isso aqui de palavra, mas... Não sei. Ou, por exemplo, pegar a palavra, receber palavra com... Professor, mas estava salvando de linha em linha quando estava sendo flush, né? Era. Tava assim, com o flush estava salvando. Isso aqui também não existe, né? Essa concatenação. Eu vou tirar esse comentário aqui para ver se realmente era por conta do flush. Deixa eu ver aqui. Digita uma palavra. Qualquer coisa, tá bom. Deixa eu ver se está salvando mesmo lá. Tá tudo junto. Bom, não sei. Não estou entendendo porque não está dando certo. Deixa eu colocar também a outra função como estava, seria o fgets aqui. Existem várias funções para fazer isso, né? Bom, peraí, então vamos lá. Primeiro, vamos recapitular o que a gente está fazendo. A gente está primeiro criando um arquivo, cria uma palavra de tamanho 15. Se esse arquivo não for igual a null, ele vai dar justamente que o arquivo não foi aberto, ele pede para deixar uma palavra em sequência. Eu usei o gets da palavra,
E aí eu usei o while, né, o do while, que é justamente a comparação da palavra fim for igual a zero, isso aqui também igual a zero. Não, no caso, se for diferente de zero. Exatamente isso. Ou diferente de zero, a gente salva a palavra através do fputs, na verdade, da palavra no arquivo que foi criado. Ok. Essa questão de salvar em linha, depois eu vejo isso aí, certo? Eu quero mostrar outras coisas para vocês ainda hoje. Se a palavra estiver errada, erro de gravação, e aqui no chamamento para fechar o arquivo, pronto, é isso mesmo, né? Que aí, nesse caso seria feito. Deixa eu ver se está dando erro. Digito uma palavra. O fim também está gravando. Também é um outro erro aqui relacionado à lógica e também está salvando todos no mesmo arquivo, numa mesma linha, né? Bom, depois eu vejo esse aqui durante a aula, tá? Deixa eu mostrar outra coisa aqui também interessante. É possível também fazer... Deixa eu ver aqui um exemplo de outro exemplo que pode ser feito. Eu posso criar um arquivo no modo de leitura e eu vou ler essa frase, por exemplo, que está diretamente do teclado, tá? Então, eu vou pegar exatamente... Eu posso continuar falando desse problema aqui, nesse caso, posso pegar exatamente a leitura, né, desse código, receber via teclado, né, e fazer justamente a leitura em sequência dessa palavra, né, por exemplo, informando, por exemplo, o que está no arquivo e trazendo justamente para o computador, mostrando na tela. Por exemplo, se eu quiser consultar algo direto no arquivo, né. Bom, então, eu vou fazer o seguinte. Então, só recapitulando, eu vou fazer exatamente o que agora? Eu vou pegar justamente e fazer a leitura do arquivo e mostrar na tela do computador, certo? Então, eu vou pegar aqui, depois que eu salvo essas informações, eu vou apertar isso aqui na tela do usuário. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir esse arquivo novamente, aqui eu fechei, né? Então, eu vou abrir novamente. Então, o arquivo recebe fopen. Eu vou abrir que arquivo? O arquivo no modo de leitura. Aí, ao invés de W, vai ser um R aqui. E é o que vai acontecer. Se esse arquivo for diferente de null, o que vai acontecer? Eu vou dizer que esse arquivo não foi aberto. Ocorreu um erro. Caso contrário, eu vou fazer a leitura. Então, eu vou fazer o modo de leitura dele. Então, eu vou ler enquanto, por exemplo, eu vou usar a função fgets s, que é justamente a função que vai ler o arquivo, certo? Então, fgets s da palavra que eu digitei, né? Palavra. Com base no seu tamanho, né, size of da palavra. Essa função que size of, ele retorna justamente o tamanho, é outra forma também de fazer retornar exatamente o nome o tamanho dela, certo? Já para vocês terem noção. Com base em quem? Com base em um arquivo que foi criado. Então, enquanto essas palavras aqui for diferente de null, ele vai ficar lendo. O que ele vai mostrar na tela? Ele vai mostrar na tela, isso aqui no formato de string, a palavra que eu capturei via, né, o arquivo. Então, eu estou pegando o tamanho dessa palavra e retornando para o usuário. Em seguida, eu fecho esse arquivo.
Obviamente, ele vai dar erro aqui, eu vou corrigir logo isso aqui, que é o programa, essa parte do programa da leitura via, nesse caso, arquivo. Então, olha só. O que a gente fez novamente aqui? Se esse arquivo for diferente de novo, manda mensagem dizendo que o arquivo não aconteceu um erro, né? Caso contrário, ele pede para digitar essa palavra. Então, eu vou ler essa palavra utilizando, por exemplo, se essa palavra que eu estou recebendo via teclado, eu estou usando justamente um do while, né? Enquanto eu digitar a palavra fim, né? Então, tem isso aqui também. Aí, eu vou receber, através da função do fprintf, o nome do arquivo. Peraí, deixa eu ver como é que fica. Eu vou dar um barra-n aqui, olha só. Vai ser possível fazer assim, olha só. fprintf, o nome do arquivo. Aí eu vou tratar isso aqui como sendo %s, que é inteiro, de tipo string. Vou dar um barra-n, isso na palavra. Então, eu vou pegar exatamente a palavra, dar um barra-n, e aí consigo, com base nela, salvar pulando de linha. Acredito que sim. Então, eu vou executar novamente essa aplicação. Então, o arquivo está aqui, está zerado, certo? Então, a palavra que eu vou digitar é algoritmo, programação, e a palavra fim. Então, perceba que a gravação foi feita com sucesso, trouxe as palavras, só que está dando erro só essa palavra fim que não deveria ser salva, e perceba que o arquivo ele gerou justamente, salvou, com base pulando de linha. Então, para isso, vocês vão fazer da seguinte forma, né? Então, trabalhando com a função fprintf, o nome do arquivo, trata essa informação aqui para string com barra-n, e depois salva a palavra, nesse caso, lá. Outra coisa, tá dando um erro aonde aqui, para ainda, que tá em vermelho. Aqui, né? Coloquei alguma coisa aqui, né? Tem errado. Tá dando erro aqui, porque essa palavra fim, ela é diferente do que é digitado via teclado, e está salvando da mesma forma. Ele não deveria estar salvando, entende? Então, só salvaria, por exemplo, se a palavra fosse diferente de fim. Aí, perceba que fim está sendo da estrutura, né, por exemplo. A não ser que a gente coloque um E comercial aqui. Talvez seja isso um problema. Deixa eu ver aqui se é isso mesmo. Deixa eu dizer a palavra. Vou deixar qualquer coisa aqui, certo? Quando digitar a palavra fim, realmente era aquela lógica. É porque, como ele era diferente, a palavra que eu digitei é diferente de fim, aí o ou aqui não baixava, o ou só é falso se ambas forem falsas, né? Então, teria que ser o E comercial mesmo, o I. Então, ele está conseguindo salvar as informações via teclado mesmo, está configurando exatamente cada palavra que eu estou digitando, está fazendo as gravações, pulando uma linha, nesse caso, e depois está recuperando isso através da função fgets. Então, a gente conseguiu resolver boa parte, né, do que seria solicitado. Bom, a gente pode fazer também outras coisas. Deixa eu ver que pode ser ainda mais ser explorados nessa aula. Bom, eu tenho exatamente as palavras que podem ser digitadas, né, por exemplo. Bom, que mais que pode ter? Se tem outras funções, né, que podem ser trabalhadas. Bom, peraí, deixa eu ver aqui se tem outro exemplo. Eu posso ler frases. Não. Enfim, dá para fazer. Eu só consigo salvar em um arquivo só essas informações. Assim, né, pelo que eu tenho do material aqui, somente isso, né? Tipo, eu só posso ter essa questão de salvar e recuperar. Se tem uma função para consultar, eu não sei, e não saberia explicar. Não, eu tô falando em relação a esse primeiro programa que o senhor fez
Sim. Eu só consigo salvar, tipo, os dois no mesmo arquivo. Você consegue salvar os dois no mesmo arquivo? Eu acho que pode Não, salvar eu em só arquivos consigo. diferentes, só que aí tem que criar outro arquivo já. Isso, exato. É porque eu coloquei isso aqui, só um, mas se eu quisesse colocar outro nome de arquivo, olha só, outro arquivo aqui. Ele salvaria esse aqui nesse caso, né? E aqui seria poderia ter o flush, o flush aqui, e aqui eu posso trabalhar com o fprintf. Salvando no arquivo, tratando para caractere, %s, %c, /n, no caractere. Bom, então é exatamente isso. E aí, esse aqui está salvando em outro arquivo, né? Olha só. Já nesse outro, eu vou fazer também a manipulação nesse outro, olha só. Bem motivacional, né? Vamos passar de ano. Não sei se eu consigo salvar uma frase completa dessa, porque eu só fiz... eu fiz com o fgets, né? Olha, não deu erro, né? Aqui deu erro. Foi porque realmente eu coloquei uma palavra que fugiu da quantidade de caracteres. Mas, enfim. Aqui... Não deu certo. Outro arquivo, tá, olha só, deu certo. O arquivo aqui já não deu certo, porque talvez eu não fechei direito, né? Então, eu vou fazer de outro jeito, certo? As palavras motivacionais não deu certo, né? Mas vamos tentar novamente. Bom, e aí, fim. Trouxe as palavras corretamente. Então, é porque eu acho que tem que ter exatamente a quantidade de caracteres correta, né? Então, a palavra era acima disso, né? Era uma frase completa. Vou tentar uma frase, tipo... Aí, se uma palavra não der certo, as outras não salvam também, não? Pelo que eu tô vendo, não. Eu sou, ele tá aparecendo. Se eu aumentar o número de palavras, por exemplo, de letras, já dá um erro aqui. Aí, obviamente, ele vai abrir o arquivo, já não vai estar as informações. É como se eu tivesse, quando fosse fazer o fclose, né, nesse caso, não salvasse a informação. Mesmo que vamos supor, olha só, eu vou tentar fazer o seguinte, eu vou ver aqui como é que fica a questão do código. Eu vou deixar uma palavra normal aqui, menor. Eu vou ver como é que tá lá o arquivo. Não está salvando ainda, né? Só salva quando terminar. Talvez nesse caso, só salva quando terminar e fizer tudo, né? Nesse caso aqui. Aí agora tem lá, eu acho. Pronto. Ele só salva quando termina. Porque assim, tipo, só consegue abrir o arquivo quando termina de executar o programa. Quando o programa é como se tivesse não tivesse passado por essa condição aqui, olha só. Ele não conseguiu atingir o limite máximo, nesse caso, o limite máximo foi 15 letras. Passou desse limite, o programa fica sem entender o que está acontecendo, ele finaliza. Aí, obviamente, como ele não finalizou justamente toda a estrutura, ele não fechou esse arquivo. Então, consequentemente, não concluiu salvar os demais, certo? Bom, perceba aqui, olha só, tem dois arquivos diferentes, com informações diferentes, certo? Bom, deve ter outras funções para, por exemplo, recuperar a informação diretamente no arquivo, mas eu não sei para esse momento, mas para curiosidade, isso aqui já dá para muita coisa, para vocês fazerem muita coisa com nos sistemas de vocês. Bom, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado por demais dessa aula e nos vemos até a próxima.